Deus Todo-Poderoso, eu peço que agora Tu esteja abençoando esta pessoa que está me assistindo, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja agora tomando posse da casa dela, que o Teu Santo Espírito esteja derramando a Tua unção de paz, a Tua unção de sossego sobre esse lar, que Tu, ó Senhor Jesus, se faça presente no local de trabalho dela, no carro que ela pode estar dirigindo, em qualquer lugar, Senhor, que este meu irmão, esta minha irmã, esteja assistindo este vídeo, eu peço que Tu se faça presente. Graça e paz, eu sou o presbítero Maximilian e eu gostaria, primeiramente, de te agradecer por você estar dedicando este tempo para me assistir, mas que você entenda que eu não quero que você olhe para mim de maneira nenhuma. Eu quero que você entenda que eu estou aqui não para me divulgar, não para apresentar um trabalho, mas unicamente para trazer para você algo de útil da parte de Deus. Então, se você quiser fazer parte agora desse propósito, se você crê que Deus ainda fala através de seus filhos, se você crê que Deus tem coisas maravilhosas para ti e para a tua família, eu te convido a me acompanhar. Diariamente eu lançarei vídeos trazendo direções para a tua vida, totalmente baseadas na palavra de Deus e guiadas pelo Espírito Santo. Talvez chaves que você esteja buscando, soluções, venham a ser reveladas para você durante esses vídeos. Então, desde já eu agradeço o teu tempo e realmente eu ficaria muito feliz se você entrasse nesse propósito de tornar o nome do Senhor Jesus ainda maior nesse mundo, tornar o reino dele mais abrangente, fazer com que ele chegue a mais lugares. Você pode fazer isso se inscrevendo no nosso canal, dando um like nesse vídeo e compartilhando para os seus amigos, para a sua família e principalmente para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Toda vez que você faz o reino de Deus crescer, Deus também faz a sua vida, o seu espírito, as suas finanças crescerem juntos. Porque Jesus diz que nenhum daqueles que largou tudo para seguir Ele ganhará menos do que 100 vezes mais ainda nessa vida. Então eu creio que Deus tem muito para você, não apenas lá na glória, mas nessa vida ainda. Então, muito obrigado novamente. E eu gostaria de trazer para você uma passagem bíblica antes de mais nada, que está lá em Gênesis capítulo 8, a partir do verso 13. Eu vou ler a passagem e você pode estar acompanhando comigo. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano de 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto as aves como o gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Eu sei que muito provavelmente você já deva ter ouvido essa passagem, ou pelo menos que você já conheça a história de Noé. Muitas vezes os pastores, os pregadores, colocam o foco sobre o desafio que foi para Noé construir uma arca. Então sim, Noé é um exemplo de obediência até os nossos dias. E sem dúvida, eu concordo, a arca foi um desafio gigantesco para aquele homem. E se não fosse a presença de Deus,
se não fosse a presença do Espírito Santo, ele jamais teria conseguido terminar aquela obra. Mas hoje eu gostaria de entrar numa parte da vida de Noé que é bem menos comentada do que a construção da arca e o dilúvio em si. Essa parte, queridos, eu creio que ainda foi um desafio maior do que a própria construção da arca. E esse desafio foi a reconstrução do mundo. Imaginem que se para Noé não foi fácil construir uma arca, ele levou 100 anos. O trabalho de não apenas construir uma arca, mas de reconstruir tudo aquilo que Deus já havia criado e posteriormente destruído pelo dilúvio, foi ainda maior. Nós podemos imaginar os olhos daquele homem saindo da arca, olhando para o horizonte e vendo toda aquela desolação. Eu imagino que Noé deve ter ficado, primeiramente, muito espantado e depois ele deve ter pensado: meu Deus, olha todo o trabalho que eu vou ter daqui para frente. Imagine os desafios que devem ter vindo à mente de Noé: reconstruir cidades, reconstruir famílias, os animais, tantas coisas agora estavam nas mãos dele. Mas quando nós olhamos para isso, nós não nos colocamos na posição de Noé e pensamos nas dificuldades. Muitas vezes nós nos alegramos porque Deus fez tudo novo na vida dele. Nós nos alegramos e glorificamos a Deus por ter limpado o pecado do mundo. Nós glorificamos a Deus por ter dado uma segunda chance para a humanidade. E apesar de todo o desafio, ainda assim vai valer a pena. Então, quando nós olhamos para Noé, nós nos animamos e nos alegramos com os desafios que Deus colocou nas mãos dele. Só que, queridos, muitas vezes, quando o mesmo acontece conosco, aí nós esquecemos de glorificar a Deus e cedemos à murmuração, ao desespero, à falta de fé e à reclamação. Vejam como é interessante. Quando nós vemos isso acontecendo, essa devastação que sim, muitas vezes é necessária para que seja gerado algo do zero, muitas vezes quando Deus coloca tudo abaixo para que ele possa começar uma obra feita agora, dentro do propósito dele, alicerçado nos princípios e na presença dele. Quando nós vemos isso na vida dos outros, tanto na história de Noé, quanto em outros relatos bíblicos, até em filmes, quando nós vemos alguém passando por desafios, nós nos alegramos e glorificamos a Deus. Mas quando nós somos colocados nesses desafios, nessas provações, aí sim vem a tentação de querer murmurar. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Talvez você aí na sua casa, no seu trabalho, no seu Uber, esteja passando, assim como Noé, por desafios, por provações. Mas eu te digo que essa provação ela não vem de Satanás. É Deus te forjando. Então não desanima. Começa a olhar para a tua provação com os mesmos olhos que tu olha para a provação dos outros, para a provação de Noé. Olhos que entendem que aquilo não veio para te matar, mas para te fortalecer, para te forjar. Nós gostamos de dizer glória a Deus porque o mundo estava corrompido, porque o mundo jazia em pecado e iniquidade. Então glória a Deus pelo dilúvio ter lavado as águas, lavado o pecado. Mas conosco também nós precisamos glorificar a Deus. Na nossa vida o Senhor precisa ser exaltado. Todas as vezes que vem os dilúvios para lavar tudo aquilo que não estava plenamente alicerçado, que não estava plenamente alinhado com os propósitos de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que para submeter tudo nas mãos do Senhor, muitas vezes virão dilúvios. Virão provações, situações que toda a noção que nós temos de mundo será derrubada. Pega essa chave para a tua vida. Deus não veio te visitar
para fazer obra pela metade. Deus não fez dilúvio só num país e o outro país era mais ou menos, ele livrou. Não. Quando Deus decide refazer algo, ele refaz por inteiro. E conosco não deve e não pode ser diferente. Se para Deus refazer toda a nossa vida de acordo com a vontade dele, de acordo com os propósitos dele, for necessário que tudo seja lavado pelas águas do Senhor. E nós, como Noé, ergamos o teto da arca e vislumbremos uma terra desolada, que nós não venhamos a nos desesperar. Porque tudo isso que Deus tirou, todo esse espaço livre agora diante de você, toda a crise financeira, toda a solidão, toda a pessoa que se afastou de você, todo o espaço aberto que tem diante de ti, assim como Isaac olhou para Reobote e falou: Deus abriu um espaço para mim prosperar. Hoje eu te digo, Deus abriu um espaço para que você volte a crescer. Mas agora totalmente entregue nas mãos do Senhor. Noé não se desesperou, queridos, porque ele sabia que agora tudo que ele fizesse, também além das suas mãos, estariam as mãos de Deus. E é isso que eu te digo neste dia. É isso que eu te digo nesta noite. Tudo que Deus tirou, tudo que Deus arrancou da sua vida, toda a crise, toda a escassez que talvez você esteja passando nesse momento, creia que é um terreno aberto para que Deus comece uma nova obra na tua vida. Mas dessa vez não vai ser como era antigamente, com pecado, com iniquidade. Não, não. Deus lavou tudo isso e agora será refeito, como deveria ser desde a fundação do mundo, a imagem e semelhança do Senhor. Então pega essa direção para a tua vida, não veja mais as provações como algo que veio para te matar, porque a palavra diz que Jesus não dá a nós nenhuma cruz que nós não possamos carregar. Ele dá a provação, mas juntamente ele dá o escape, assim como ele deu a Noé. E saiba que tudo isso tem um propósito. E esse propósito é refazer a tua fundação, a tua base, o teu alicerce. Agora totalmente firmado na rocha. Não mais em areia, não mais em lama, mas na rocha, que é a palavra e a presença de Deus. Eu trago essa mensagem para você. Amanhã eu continuarei nesta mesma palavra, esmiuçando ainda mais essa passagem, para que nós venhamos a extrair o máximo, o óleo mais denso da sabedoria, da revelação da palavra de Deus. Eu te agradeço, você que nos acompanhou até aqui, e eu gostaria agora de orar pela tua vida mais uma vez, se você me permitir. Eu já gostaria de ir declarando vitória sobre a tua vida. Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como diz o teu filho Jó, tu é Deus que dá e Deus que tira, bendito seja o teu nome. Por isso, Pai, nós te glorificamos, mesmo em meio a desafios, mesmo em meio à escassez material, mesmo em meio a uma desolação total. Quando nós olhamos ao redor e não vemos nada, mesmo assim nós glorificamos o teu nome. Porque nós sabemos que tudo que o Senhor tem tirado, tudo que o Senhor tem afastado, todo o campo, todo o espaço que o Senhor tem abrido diante de nós e ao nosso redor, é porque ali o Senhor tem coisas grandiosas. O Senhor tem coisas maravilhosas para preencher. Assim como o Senhor preencheu toda a terra com vida, com animais, com seres humanos, com as tuas mais ricas bênçãos, nós queremos que o Senhor também irá preencher as nossas vidas. O Senhor irá preencher a vida dessa pessoa que me escuta com a mais rica sorte de bênçãos, de fartura, de prosperidade, de paz. É isso que eu creio, e essa mesma fé que agora eu peço que seja ativada na tua vida. Receba a ativação de fé sobrenatural. Você nunca mais vai olhar para os desafios da mesma maneira.
Você olhará agora com os olhos do Espírito Santo, com os mesmos olhos que Noé olhou e já viu e já profetizou em seu coração a vitória. É isso que eu tenho para você, é isso que Deus quer para ti. Uma vida refeita com plenitude. Sempre lembrando que os caminhos dele são melhores que os nossos e os pensamentos dele são maiores que os nossos. Eu te abençoo novamente, te agradeço e que Deus esteja contigo.